Hello everybody, how are you doing? Olá pessoal, tudo bem? Eu tô trazendo aqui pra vocês hoje uma coisa que vocês precisam prestar muita atenção no que eu vou dizer nesse vídeo, que são os 5 mitos que a maioria das pessoas acredita que destroem as suas possibilidades de aprender inglês. E o primeiro deles é que as pessoas acreditam que aprender inglês é difícil. Ora, o que é difícil é não aprender inglês. O que é difícil é não ter as oportunidades que o inglês te proporciona. Aprender inglês não é difícil. Muito pelo contrário, aprender inglês é fácil. A única coisa é que as pessoas que dizem que aprender inglês é difícil, elas querem um milagre, querem que as coisas aconteçam simplesmente da noite para o dia. E se não for assim, elas não vão fazer um curso. Se o curso não oferecer fluência em 3 meses para elas em inglês, elas não vão fazer. Mas você só está punindo a você mesmo quando você decide que se aquilo não acontecer, você não vai fazer um curso. Então, preste atenção, difícil é perder todas as oportunidades que o inglês pode trazer para sua vida. Difícil é não viver os seus sonhos. Aprender inglês é muito mais fácil do que isso. E a grande maioria das pessoas não pratica e por isso, óbvio, nunca vão aprender inglês ou ficam batendo cabeça com as formas e técnicas ou métodos errados para se aprender. O segundo maior mito que as pessoas acreditam é que elas passaram da idade de aprender inglês. Isso é uma coisa completamente errada de você acreditar. Se você passou da idade de aprender inglês é porque você não está mais nesse mundo, porque somente uma pessoa que não existe aqui na Terra é que já passou da idade para aprender inglês. No meu curso Inglês Junior VIP eu tenho alunos de 60, 70 até 80 anos de idade que estão lá se dedicando e já falam muito melhor ou começaram a falar. Aqueles que entraram do completo zero já começaram a falar inglês e estão aproveitando os benefícios de falar essa língua. Então essa história de que você tem que aprender lá como criança, se não aprender desde pequeno não vai adiantar nada. Um adulto consegue aprender muito mais rápido que uma criança uma língua. A criança leva anos para conseguir ter uma conversa meia boca no idioma. E o adulto, isso já existem pesquisas que comprovam isso, que um adulto consegue em muito menos tempo porque tem já a língua sua própria de referência, a sua língua mãe como referência. Então o adulto consegue atingir esses objetivos muito mais rápido. O terceiro mito que as pessoas acreditam é que aprender inglês é muito caro, ou custa muito caro. O que custa muito caro é você não investir no seu futuro. Isso custa caríssimo, porque depois que você chegar lá, ou depois que alguns anos se passarem, você vai se arrepender. Isso realmente custa muito caro. A maioria das pessoas não pensa 2 ou 3 vezes antes de adquirir a última televisão que foi lançada de tela plana, o último celular da moda, ou adquirir um sapato de 300, 400, 500 reais. Então as pessoas simplesmente, na maioria das vezes, não têm prioridade de investimento. Inglês não é um custo, é um investimento. É um investimento que vai se pagar lá na frente na sua vida, quando você puder fazer uma bolsa, puder aceitar uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos, Inglaterra, enfim, qualquer país que você deseje que fale inglês, ou mesmo os que não falam, porque hoje o inglês é a língua do mundo, ou quando você for fazer uma viagem, ou quando você encontrar alguém que você realmente gostaria de conversar, quando você puder ler o seu livro favorito, enfim, as oportunidades são muitas que se abrem na sua vida com o inglês. Então é uma questão de prioridade. Quem não coloca o seu futuro como prioridade, tende a ter um futuro medíocre, né? Na minha época eram escolas de inglês ou nada. E as escolas eu sei que às vezes custam aí 400 reais em média mensalidade, mas você tem que custo com deslocamento, alimentação e tudo mais. E hoje nós já temos alternativas que são muito mais acessíveis, com o meu próprio curso, que é uma fração de uma mensalidade de uma escola de inglês. Então, o que custa caro, eu repito, é não investir no seu futuro. Número 4 é, muitas pessoas dizem: eu não aprendo inglês porque eu odeio gramática. Em primeiro lugar, eu não sei quem foi que disse para vocês que é necessário estudar gramática
para aprender a falar inglês. Bom, e aí eu sei que algumas pessoas podem pensar, mas como assim? Como eu vou aprender uma língua sem aprender gramática? Você não precisa estudar as nomenclaturas gramaticais, todas as regras e exceções. Isso não funciona, gente. O que funciona é você aprender em contexto. Você vai aprender a gramática, mas de uma forma contextualizada, que você não precisa estudar a regra em si, você precisa simplesmente lembrar de exemplos, as ordens das frases, as ordens das palavras, você vai lembrar através de exemplos, de contexto. Isso é muito mais fácil e isso já é comprovadamente mais eficiente do que se estudar com gramática. Já houveram estudos feitos que alunos que estudaram, aprenderam uma língua através apenas das regras gramaticais tiveram um desempenho muito menor do que alunos que aprenderam uma língua através de um contexto. Então, o que você precisa é algo que te ensine, aulas que te ensinem através de contexto, de situações reais que você possa lembrar do seu dia a dia, que você vivencia. Dessa forma, você internaliza a gramática sem precisar estudar as regras gramaticais. Então essa história de que tem que estudar gramática para aprender a falar inglês não é verdade. E o último mito, número 5, as pessoas acreditam, e eu também acreditava nisso quando eu estava aprendendo, começando a aprender inglês, que era preciso, para aprender inglês bem mesmo, tinha que morar fora do Brasil, passar uma temporada nos Estados Unidos, passar uma temporada na Inglaterra. Isso não é verdade. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você, 90% das pessoas que moram nos Estados Unidos, Inglaterra, brasileiros, Canadá, não sabem falar inglês. Exatamente. Sabe por quê? Porque não adianta você morar lá fora se você não se dedicar. A maioria das pessoas que moram lá não sabe falar inglês. Eu já tive nos Estados Unidos um grande período de tempo, eu já fiquei na Inglaterra também e já tive também na Irlanda. E sempre, em todos esses lugares, a grande maioria dos brasileiros que eu encontrei por lá não sabiam falar inglês. Inclusive pessoas que estavam estudando lá por algum tempo já e estavam prestes a voltar para o Brasil não tinham aprendido. Por um simples motivo, elas não se dedicavam a aprender todos os dias. O que essas pessoas faziam? Elas conviviam com brasileiros o tempo todo, caíam na mesma coisa que você, se estiver aqui no Brasil querendo aprender inglês, faz, você vai sempre ficar dando prioridade para outras coisas e não aprender inglês, praticar inglês. Então, eu conheço muitas pessoas aqui no Brasil que nunca saíram daqui, né? E falam inglês fluente, muito melhor do que pessoas que viajaram para fora e voltaram. Porque é só uma questão de dedicação. E hoje em dia, com essa conexão que a gente tem, o contato com a língua inglesa através da internet, a qualquer hora e a qualquer momento, não existe essa história de tem que morar fora. Tira isso da sua cabeça. Muito pelo contrário, se você for morar fora, antes de saber inglês, um pouco de inglês, você vai aprender muito menos lá. E se você ficar pouco tempo lá, você vai voltar sem saber muita coisa e não vai aproveitar tanto a sua experiência lá fora. Agora, se você sair daqui já falando inglês, se comunicando, você com certeza vai ter uma experiência muito melhor e vai aprender muito mais. Como foi o meu caso, eu já saí daqui do Brasil falando inglês. Então eu cheguei lá, eu simplesmente dei uma polida no meu inglês porque eu comecei a praticar muito mais. Agora, se eu tivesse ficado aqui no Brasil, eu ia polir o meu inglês da mesma forma, porque eu ia praticar muito mais. Então, meus amigos, esses foram os 5 mitos que vocês precisam evitar para não destruir as suas possibilidades de aprender inglês. Eu espero que vocês tenham curtido. Lembre-se, na próxima quinta-feira nós vamos revelar todos os detalhes da promoção Inglês Winner Natal 2017, para que você possa começar 2018 aprendendo inglês como aqueles alunos que eu te mostrei lá, os meus alunos falando inglês no último vídeo que eu mandei para vocês, ok? Thank you very much for watching this video, and as usual, I'll see you next class.